Agora vamos falar de turismo educacional que amplia a percepção da realidade. Você sabia que nós lembramos apenas 20% do que ouvimos? Isso mesmo, e de 50% do que vemos? Deixa eu conversar novamente com a Ângela Diner, que é diretora da Escola Dinâmica. Foi baseado nessa pesquisa aqui que vocês adotaram esse novo método pedagógico, Ângela? A escola tem 30 anos, eu sou psicóloga e buscando uma forma, né, de que as crianças retivessem, elas precisam reter o conhecimento. E para reter o conhecimento, numa vivência, ela consegue reter 70%. Tudo aquilo que você vivencia, uma viagem você não esquece. Então, com isso, o colégio, a partir do 3º ano, eles começam as viagens, visitando primeiro o município aqui, né? Então, eles fazem a volta à ilha, depois eles saem de escuna, visitando um pouquinho mais, né, o continente, e depois, então, eles vão para Fraiburgo, subindo a Serra do Rio do Rastro. Então, você explicar para a criança o que é uma serra é totalmente diferente do que você vivenciar a serra com eles, né? E isso tem nos mostrado, nesses anos, né, que a criança retém esse conhecimento. E isso passa a fazer parte dela. Então, deixa eu mostrar esses dois lindinhos aqui, o Jefferson Noal Matos e a Sofia Araújo. Queria ouvir de vocês, começando com o Jefferson, né? O que mudou na tua forma de aprender, né? No teu aprendizado depois que você começou a viajar, a conhecer de pertinho cada local, a história em si? Bom, eu acho que é o seguinte, vivenciando o que a gente aprende, a gente consegue aprender de uma forma melhor, mais sofisticada, porque a gente consegue vivenciar o negócio, a gente não fica só ouvindo e aprendendo o que a gente vê em sala, mas a gente vivencia esse negócio, que eu acho que a gente consegue aprender de uma forma melhor. E você não esquece mais, é isso? Não esqueço. Dessas viagens aí, não me esqueço de nenhuma delas. Porque tem histórias que não são tão interessantes assim, né, Jefferson? Então, claro, se você vai lá no local, na cidade, ver como aconteceu tudo de pertinho, fica mais fácil, né? Mas até mais atrativo, né? Muito mais. Vocês fizeram uma viagem recentemente, né? Pra onde? A gente foi pra Porto Alegre e para Gramado. Que a gente visitou o Museu da PUC, onde além de a gente só ver as coisas, a gente podia interagir com elas. O que eu acho que também... Como, por exemplo, o que vocês gostaram lá de interagir? Como, por exemplo, tipo assim, ó, mostrava a obra de vários dos maiores inventores, onde a gente podia ver como é que funcionava ela e interagir com elas, de uma certa forma. Vocês são da mesma turma? Não, eu sou do 7º ano e minha amiga aqui é do 6º. Nós temos imagens, inclusive, da viagem, né? Deixa eu ouvir um pouquinho, passar aqui para a Sofia. Um pouquinho ela também. E para você, Sofia? Como é que é vivenciar esse método diferente, né, de aprendizado? Bom, com certeza no aprendizado da criança é bem melhor, porque a gente consegue vivenciar e, como a Ângela falou, tudo que a gente vivencia, a gente grava e nunca mais esquece. E essas viagens que a nossa escola fez foram inesquecíveis, porque a gente vivencia, a gente consegue vivenciar aquilo que aconteceu e aprender o que aconteceu no passado. Você foi para onde? A tua turma foi para onde recentemente? A gente viajou com eles. As turmas foram juntas? Sim, e a gente foi para Porto Alegre, para Gramado e para Bento Gonçalves. Agora me conta uma história, pode ser qualquer um dos dois aí, vocês decidam. Alguma história que vocês mais gostaram, assim, que a professora começou lá a contar, né? A ensinar na sala de aula e vocês foram até o local. Fala da epopeia italiana. Fala da epopeia italiana, o teatro. A epopeia italiana foi que a gente aprendeu, foi um teatro, uma encenação sobre a migração dos italianos para o Rio Grande do Sul. Daí lá a moça, ela explica, ela conta a história que eles foram numa embarcação e eles vivenciaram situações precárias, assim, e eles tiveram que passar por tudo isso, muitos morreram por causa das situações e até poucos chegaram e sobreviveram até a chegada no Rio Grande do Sul. Só que bonitinhos. Obrigada, viu, pela presença de vocês. O Jefferson e também a Sofia e as mães que trouxeram vocês. Tá bem? Muito obrigada. Parabéns, viu? Ângela, vocês fazem com bastante frequência essas viagens? De quanto tempo? Cada turma tem a viagem daquilo que o programa
solicita. Então, por exemplo, o terceiro ano, ele tem como um município. Então, ele vai fazer um recorrido por Florianópolis. Depois, então, a gente vai andando para que essa criança tenha a noção do que ele precisa aprender, né? Esses 2 alunos, como a nossa escola é bilíngue, eles vão agora para uma imersão de inglês em São Paulo. Então, eles saem agora no dia 5, vão ficar 4 dias no acampamento, no English Camp, em São Paulo. Os dois falam inglês? Os dois falam inglês correntemente. Ah, sim. é? Sim, todos os dois. E aí, com isso, eles passam nesse acampamento, além de todas as atividades são em inglês. É bem mais atrativo, até mesmo para as crianças. Com certeza. Né? Então, agora a gente não precisa, por exemplo, o colégio viaja para o exterior com a high school, mas com essa idade a gente pode fazer toda essa imersão, porque você necessita de ter a língua para se comunicar. E lá nós temos outras escolas de São Paulo, todas as escolas que fazem parte de um programa bilíngue. Olha, no meu tempo, pouco se fazia essas viagens aí. Vocês chegaram Na verdade, isso tudo que ela está falando é muito, muito interessante, porque uma das poucas aulas de inglês, uma das poucas professoras maravilhosas que eu nunca esqueci, de inglês que eu tive, que ela até foi embora, casou, foi para fora do país, ela fazia isso. Ela tirava a gente do colégio, tirava a gente da sala, e tudo que ela fazia fora da sala, as músicas, tudo que ela ensinava, eu jamais esqueci. Fica marcado. Então, até letras de músicas da época, eu ainda lembro completamente por causa desses momentos externos que a gente acaba gravando melhor. Realmente é uma coisa fantástica, realmente que tem um resultado. E aí, no fundo, você não precisa viajar para tão longe. Não. Você pode fazer experimentações Exatamente. fora da sala de aula. Isso né? marca bastante. Isso marca, né? Você sair a pé, caminhar com os meninos para mostrar o que está acontecendo na redondeza da sua escola, Isso. não impede a escola, seja particular, seja uma escola pública, de ter esse tipo de questionamento. Mas bastante escolas já aderiram a esse método ou ainda? Olha, eu precisam digo avançar para nesse você sentido? que o grande problema é que ainda o professor ele se prende à sala de aula, né? É muito mais fácil você dar a matéria e mandar que o aluno estude, Exato. né? Que o aluno copie. O copiar, você é estanque. Você, na sua própria profissão, você precisa ser ágil. Como você quer que um aluno que o tempo todo foi estanque, no mercado de trabalho ele seja ágil, né? Então, o mercado de trabalho hoje são 2 coisas. O aluno precisa ter inglês fluente, porque se não tem inglês fluente, ele já está fora, né? Então, as escolas precisam se preocupar com isso. E a outra coisa, ele precisa estar, né, dentro daquilo que o mercado está pedindo. O doutor passou vários anos aí, né, na faculdade de medicina, depois especialização, residência, enfim, mas consegue lembrar do seu tempo de escola? Sim, eu estava tentando fazer uma retrospectiva aqui. Me lembro de 2 viagens que foram viagens educacionais. Uma foi para Olambra e a outra foi para em Barra Bonita, o Rio Tietê. E não me esqueço, me lembro de cada detalhe. Olambra, flores maravilosas. Vê como a gente Então se recorda, né? Esses momentos externos ficam marcados, assim. Interessante, eu consegui me recordar rapidamente aqui, já tem tempo, tem mais de 25 anos. Mas é muito legal, muito bacana essa iniciativa que já acontece há alguns anos já na Escola Dinâmica, né, Angela? Muito bacana, obrigada. Há 30 anos a gente faz esse trabalho e a gente vê que os nossos alunos se sobressaem, né? Então, Olimpíadas de Matemática, a nossa escola foi a única escola aqui a colocar medalhas nacionais. Então, eu tenho um aluno que representa o Brasil, matematicamente falando, né? Então, a gente não trabalha com... A prova é o único dado, mas a gente coloca a criança à prova nessas Olimpíadas. Legal, inclusive... Tem filhos aqui de apresentadores, como do Fabian, né? Isso, que estuda ela está lá né? conosco, Bem bacana. Deixa eu aproveitar um pouquinho o tema ainda, falando de educação, Júlia, e perguntar para você, o que ainda precisa ser feito, assim, do seu ponto de vista, no ensino médio, para melhorar? Então, o IDEB, a divulgação do IDEB trouxe isso, né? Que o ensino médio, ele está praticamente estagnado no país, ele não avançou muito, né? A qualidade de ensino. E aí levantou todo esse debate. Ontem teve uma reunião do ministro da Educação com os secretários de Estado, né? Justamente para levantar isso, o que se deve fazer no ensino médio. E principalmente, assim, se questionam muito o currículo do ensino médio. É um currículo muito extenso, são 13 disciplinas, né? O aluno praticamente aprende, assim, automaticamente.
E aí se levantou a possibilidade de enxugar este currículo, né? E ter 4 disciplinas, né? Para que essas 13 virem essas 4 interagindo, né? Uma com a outra. Muito bom, obrigada pelas informações, pela participação aqui no programa, Júlia Antunes, também a Ângela Diner.